tudo bem? O canal Professor Shoa, o Show de Física, vai nesta aula de hoje mostrar para vocês mais uma resolução de exercício de vetores, tá? Desta vez nós vamos ver a ideia que trata da condição da soma de dois vetores resultantes, tá? Como é que nós vamos encontrar o vetor resultante da soma de dois vetores? Como é que nós vamos achar isso? Você sabe? E se tiverem três vetores e eu quiser saber qual a condição de existência para esses três vetores? Será que a resultante de três vetores pode ser zero ou não? Então nós vamos descobrir nesta aula de hoje. Antes disso, deixe seu like, ative o sininho, recomende nossos vídeos, tá? E assista mais esta aula aí, ok? Um forte abraço. Vamos lá, a resolução dessa questão de vetores. Vamos lá. Olá, pessoal. Vamos então agora responder a questão de número 22 de nossa lista de vetores. Tá ok? Questão 22. Então, nessa questão, ela diz o seguinte, que duas forças, F1 e F2, estão aplicadas sobre uma partícula, de modo que a força resultante é perpendicular a F1. Então, imagine que eu tenho aqui uma partícula em movimento, eu tenho aqui a força F1, tá certo? A força F1, e perpendicular a ela, eu tenho a resultante, olha só. Aqui está a resultante, vamos chamá-la de R. Essa resultante é perpendicular a F1, é o que ele está nos dizendo, certo? Aí ele então informa ainda que o módulo de F1 é x. Então, ó, eu vou ter aqui que o módulo de F1 vale x, tá? E o módulo de F2 tem uma força F2 aí que vale 2x. Aí ele pergunta qual é o ângulo entre F1 e F2? Qual o ângulo θ entre F1 e F2? Bem, a questão não traz figura e a resolução também, para ser feita, você tem que pensar na figura aí, certo? E para que a gente faça então essa resolução, vamos imaginar o seguinte. Se essa partícula está em movimento, com a força F1, eu estou supondo para a direita, e a resultante é perpendicular a F1, eu posso então perceber que a F2 vai ser aquela força que, somada com F1, nos dê a resultante R. Ou seja, a F2, eu posso dizer, se eu aplicasse o método poligonal, eu teria a força F1 somada aqui, ó, com F2, digamos, a diagonal ou a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ok? Que eu vou só pontilhar aqui, ó. Só pontilhando, isso aqui seria a força F2, porque F1 mais F2 vai dar a resultante R. Só que as duas forças estão aplicadas no objeto, então eu não vou desenhar F2 ali. Eu vou desenhar F2 bem aqui, ó. Aplicando a ideia da regra do paralelogramo, aqui está F2, eu vou transpor para cá. Então, nós temos aqui o vetor F2, olha só. Aqui está F2, certo? E o que a questão está nos pedindo é exatamente o valor do ângulo, olha só, esse ângulo todo aqui, entre os vetores, isso aqui é que é θ, esse ângulo θ entre os dois vetores, tá? Ora, mas para que a gente possa descobrir que ângulo θ é esse, eu posso então pensar o seguinte, eu posso descobrir logo esse ângulozinho bem aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu vou chamá-lo de alfa. Eu vou descobrir esse ângulo alfa. Como é que eu posso descobrir esse ângulo alfa? Ora, perceba que aqui o F1, ele pode ser colocado aqui, ó, tem essa mesma medida, né? F1 também tem a medida lá, ó. Isso aqui, se o F1 vale x, então isso bem aqui também vale x, né? Aqui eu tenho um triângulo retângulo nesse ponto e eu posso trabalhar aqui a função, olha só, seno de alfa. Quem é o seno de alfa? Será o cateto oposto, que é o F1 ou x, mas eu vou escrever F1. Será o F1 dividido pela hipotenusa, que é o F2. Então, eu vou ter aqui F2. Ora, daqui eu descubro que o seno de alfa será
Quem é o F1? Vale x. Quem é o F2? Vale 2x. Então, eu descubro, cancelando o x, que o seno de alfa é igual a 1/2. Se o seno de alfa é igual a 1/2, que ângulo é esse ângulo alfa? O alfa será qual ângulo que tem seno igual a 1/2? É o ângulo de 30 graus, né? Então, nós vamos ter que o alfa é 30 graus. Mas eu não quero esse alfa. O que eu quero? É o ângulo θ. Aí você vê na figura que, na realidade, o ângulo θ, ele é a soma de 90 graus, perceba lá, ó, que é um ângulo reto, 90 graus com o alfa. Então, é 90 graus mais alfa. Ou seja, o ângulo θ vai ser 90 graus mais 30. Né? Então, eu descubro que o ângulo θ será, então, 120 graus, certo? O ângulo θ será 120 graus. Ok, pessoal? Então, aí nós temos a questão 22 da lista, né, de Física 1. Esse aí, o canal Professor Uchoa resolveu mais uma questão para vocês. Um forte abraço e tudo de bom. Deixe o seu like, ative o sininho e recomende os nossos vídeos. Um forte abraço.